Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês nesta live que a gente chama de ICO Series. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável pela prática do ICO para a América Latina. E antes da gente começar, vou falar um pouquinho da LHH. Então, a LHH poderia simplificar que é uma consultoria de recursos humanos que oferece serviços end-to-end, começando desde recrutamento, os serviços de advisor, incluindo competências, estrutura, cultura, a parte que a gente chama de Learn and Develop, que engloba desenvolvimento de talento, assessment, coaching, e também, porque a gente acredita que a força de trabalho ela não é substituível, ela é renovável, então a gente também tem soluções de upskilling e reskilling. Nós temos, complementando também, os serviços de transição de carreira, e aí também fazendo desde chão de fábrica até o C-Level. E a área que cuida de transição de carreira para o C-Level é o ICO, para aqueles que não sabiam o que o ICO significa. Muito bem, hoje a gente está dando, neste período, sempre uma série falando sobre carreira. E nós, então, estamos privilegiando trazer pessoas com carreiras distintas, passando por segmentos diferentes, para que eles possam contar um pouco a história e a gente falar também um pouquinho do mercado de trabalho, né? Porque ele está sempre mudando, então tem sempre coisa nova para a gente conversar. E é hoje com prazer imenso que eu tenho aqui a Tatiana e o Pedro. E é interessante porque a Tatiana, eu tenho algumas coisas em comum com ela. Nós trabalhamos em duas empresas iguais, né? Então, é uma história, cada uma foi para um caminho, hoje estamos em recursos humanos, mas trabalhamos em duas empresas. E, para a gente começar, tanto a Tatiana quanto o Pedro, eu vou pedir para que eles se apresentem, contem um pouco da sua história, e aí, depois, falem um pouquinho do negócio de vocês, e aí a gente começa as perguntas e começa, então, a interação. Aqueles que estão presentes, agradeço a participação de todos e todas, e vocês fiquem à vontade de colocar no chat perguntas que vocês queiram também, que eu, ao longo da live, vou introduzindo essas perguntas. Muito bem. Então, para começar, vou deixar ou Tatiana ou Pedro que comecem contando um pouquinho das suas histórias, falando um pouco dos seus negócios. Muito bem. Posso começar. É engraçado, né, Irene, que a gente trabalhou na mesma empresa, nas mesmas empresas, mas não juntas, né? Não, Legal que às vezes a gente vai trocando figurinha. Eu trabalhei 20 anos na IBM, entrei lá como estagiária, passei por vários processos em recursos humanos, tenho o maior orgulho dessa história lá. Depois eu saí da IBM e trabalhei na Cognizant, outra empresa de tecnologia americana também, em recursos humanos, e eu estou na Ticket desde janeiro, então eu sou... É engraçado porque está fazendo agora 5 meses, né, na verdade, mas eu me sinto como se eu estivesse aqui há muito tempo, então é muito interessante, é bem diferente, bem gostoso falar isso. A Ticket, falando rapidamente sobre ela, uma empresa de benefícios, né? Então, ticket alimentação, ticket refeição, ticket transporte, e dentro do Grupo Edenred, a gente é uma marca do Grupo Edenred, e tem outras soluções também, para frota e soluções financeiras. Ótimo. Pedro, por favor. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Irene, Tati. Prazer estar aqui, super prazer, né, bater um papo. Eu tenho certeza que vai ser um papo super gostoso, leve, né? A gente vai falar sobre RH de um jeito que a gente faz sempre, né? Um jeito leve. Bom, eu sou o Pedro Pitella, né? Eu sou hoje diretor de RH da Sanofi. A gente chama People Head, mas é o diretor de RH da Sanofi Brasil. Sanofi é uma empresa farmacêutica francesa, né? Que está no Brasil há muito tempo, porque as farmacêuticas sempre estão através de fusões e aquisições, então você vai lá no DNA, mais de 100 anos de Brasil, né?
quando a gente pega todas as empresas que foram incorporadas. A gente tem 4 divisões grandes, né? A primeira divisão é de produtos de consumo, que são produtos sem prescrição médica, e aí a gente tem produtos como Novalgina, Allegra, Dorflex. Tem uma outra divisão, que é a divisão de produtos aí com prescrição, né? Onde tem genérico também, que é a Medley, mas tem vários outros produtos que não são genéricos. A terceira divisão é vacinas, né? Que está na moda falar de vacinas, a gente tem um portfólio de vacinas bem grande aí. E o quarto é de especialidades, specialty care, aí é produto oncológico, imunológico, né? Aí um pouquinho menos familiar para quem não é da área da saúde. Eu estou na companhia há 6 anos, recém-completados. Eu sou carioca, né? Então me formei em engenharia de produção lá na Federal do Rio, né? É meio esquisito, né? Não é muito comum ter engenheiro no mundo de RH. Trabalhei na C&A como gerente de loja, depois Citibank na área financeira, depois fui para Procter & Gamble, fiquei 12 anos lá, não em RH, na área comercial, trade marketing. Depois eu fui para o que hoje é Mondelez, na época era Kraft também, na área comercial, como que account, vendas. Fui para Johnson & Johnson também como trade marketing. Aos 42 anos eu virei RH dentro da Johnson. Fui para o México como diretor de RH e depois fui para o Macro, que é varejo, né? Cash and Carry, também como RH, e depois finalmente Sanofi. Né? Então fiz um percurso aí um pouquinho diferente nesse mundão de empresas e aí no meio do caminho virei RH e vamos ver o que tem pela frente aí, né? Reinventar a carreira mais algumas vezes aí. Ótimo. Márcio, eu vi que você fez uma pergunta e já botou 2 perguntas, mas antes eu vou fazer uma pergunta para os dois, antes de olhar as suas perguntas. Márcio, segura aí um pouquinho, tá? Desculpa. Eu queria, já que a gente está falando das carreiras, eu queria perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês acham, que influência teve o início da carreira de vocês, e o Pedro, então, que começou em diversas áreas, o que isso ajudou a moldar a carreira de vocês atual, onde vocês chegaram atualmente? Tatiana, quer começar? Pode ir, Tá Pedro, bom. porque a sua é mais diversa que a da Tatiana, né? É como a minha também, que eu nunca fui de RH e depois briguei, mas a sua é mais diversa, é igual a minha, né? Olha, no início da carreira, o que moldou no início da minha carreira? Eu acho que foi essa ambição, essa vontade de aprender coisas novas. Isso sempre foi. Meu filho hoje está com 25 anos, já formado, mas quando ele estava na escola, tinha aquela feira das profissões e eu sempre ia, todo ano, né, convidado para falar, né, cada pai, mãe ia lá para falar do que fazia. No último ano, inclusive, meu filho estava lá, né, porque ele ia fazer o vestibular, era uma apresentação, e eu dizia, gente, reduz o estresse das escolhas que vocês estão prestes a fazer, né? Todo mundo muito estressado com o vestibular. Falava, vocês vão trocar umas 4, 5 vezes ainda. Então, assim, não se preocupem tanto em acertar de cara, porque vocês vão trocar, grande maioria, né? Probabilidade matemática que vocês escolham, mas mudem, que vocês daqui a 10 anos estejam fazendo outra coisa. Então, eu não tinha claro o que eu queria fazer. Eu queria aprender, eu queria ganhar o mundo. Tanto que eu vim para São Paulo 6 meses depois que eu me formei, depois morei em Porto Rico, morei no México, morei em Recife, morei em Porto Alegre, morei em Curitiba, né? Então, o que moldou a minha carreira no início foi essa ambição, essa flexibilidade, essa vontade de arriscar. Eu acho que isso foi fundamental para que eu chegasse, né, na posição atual. Essa abertura de levantar a mão e pedir sempre para estar nos projetos, essa abertura de não me colocar numa posição única, isso me ajudou muito. E diversidade também no sentido de me ver como um profissional que eu poderia, eventualmente, como acabou acontecendo, fazer vários papéis em vários setores, né? Então, acho que essa propensão a tomar riscos foi algo que moldou desde o início a minha carreira. Bom, Tati. Do meu lado, eu fico pensando assim, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos, eu fazia colegial técnico de administração e já fui fazer estágio, Caixa Econômica Federal, atendimento público. E uma coisa que eu, fazendo uma retrospectiva rápida, eu me lembro de que eu sempre falei sim para todos os desafios. Acho que conversa um pouco com o que o Pedro estava falando. Então, eu fiz estágio com 15 anos, aí depois eu saí, entrei numa empresa de segurança, entrei no Banco do Brasil, depois entrei numa editora. E aí o engraçado foi que quando eu tinha 19 anos, eu estava no segundo ano da faculdade, eu fazia estágio de RH numa empresa de papel e celulose. Gente, eu odiava RH.
odiava assim com todas as forças. Eu falei, não vou trabalhar com isso nunca. Acabando esse estágio, eu quero fazer qualquer outra coisa. E aí eu tive a sorte de cair na IBM numa vaga de RH. E aí eu falei, vou aceitar, né? Eu sempre aceitava os desafios, eu falei, vou aceitar, e aí logo eu me livro de RH, assim que der eu saio. E para mim foi muito legal, porque a verdade é que eu fui conhecer o que era RH de verdade ali, né? Eu não conhecia RH, então eu me encantei e aprendi que aquilo que eu fazia, que era aceitar os desafios, que era dizer sim, mesmo para uma coisa que eu não queria tanto, e ver o que ia dar, me ajudou muito. E na IBM, apesar de eu ter ficado muito tempo, eu a cada 1 ano e meio, 2 anos, começava a me coçar também, assim, né? Olha, eu preciso aprender mais, eu preciso conhecer mais. E eu tive essa oportunidade de ir lá, apesar de ficar muito tempo, a cada uns 2 anos, 3 anos, eu mudava ou de função ou de responsabilidade, ou acumulava mais, né? Porque eu falava, tá pouco, me dá mais, eu quero aprender mais. Teve uma situação só que eu neguei uma posição, que foi bem logo no começo, e aí um gestor, querido amigo meu, falou para mim hoje, né, na época, falou, Gaúcha, tá louca, guria? Tu vai negar essa posição e senta aqui. Aí me deu uma aula e eu falei, e agora? O que que eu faço? E aí foi outra coisa que eu aprendi. Mesmo que nesse momento eu tenha falado não, é de levantar a mão e falar assim, não, ó, eu quero, é minha, essa posição é minha por conta disso, disso, disso. E esse aprendizado que eu tive, eu usei outras vezes, de encarar esse medo, talvez, e falar, me dá essa posição que é minha, que eu vou dar conta, e ir com medo mesmo, né? Porque no fundo, o que tinha ali era um pouco de medo. Então, eu gosto também dessas coisas de mais, de diferente, de novo, de sentir o friozinho na barriga, o desafio, e de ver que eu estou aprendendo. Então, acho que isso me levou para frente. Essa é uma competência hoje que ela é fundamental, que é a coragem. E a coragem é exatamente quando a gente está numa entrevista, né, de hunting e tal, você não vai perguntar para a pessoa, você é corajosa? A pessoa vai dizer que sim, lógico. Né? Mas você pergunta quantas vezes você teve que aprender algo novo, né? Porque isso é coragem, né? É coragem para você se expor. Então, é isso mesmo. E, nesse ponto, a IBM ela oferecia essa grande oportunidade da gente estar se desenvolvendo a cada período. Eu também passei 26 anos e a cada 2 anos eu mudava de posição, né? Então, a gente trabalhou em épocas diferentes, mas a história é a mesma, né? As oportunidades são as mesmas. Muito bem. Então, Márcio, eu agora vou passar para a sua primeira pergunta. Você hoje está bem atuante aqui nas perguntas, né, no chat. Estou gostando de ver, Márcio. A primeira pergunta do Márcio, então, é: como as tendências atuais estão moldando o futuro do trabalho e impactando as carreiras de sucesso? Irene, o que me vem na cabeça quando eu leio, né, escuto essa pergunta é assim, o que é uma carreira de sucesso nos dias atuais? Bem, pensei a mesma coisa. Porque eu acho que eu tenho 45 anos, né? Quando eu estava lá na faculdade, no colegial técnico, uma carreira de sucesso era você encontrar uma grande empresa, você ser promovido e virar um executivo. Quando você conversa hoje com jovens, né, com essa geração que está entrando no mercado de trabalho, não necessariamente eles querem ser executivos. Aliás, recentemente saiu uma pesquisa, não vou conseguir falar a fonte agora, mas qualquer coisa eu consulto aqui, que diz exatamente isso, que a maioria dos jovens não querem ser executivo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Na minha visão, carreira de sucesso é aquela carreira em que a pessoa vai sempre aprendendo, que tem um lifelong learning, né? O Pedro acho que é um bom exemplo disso, que vai, muda de uma posição, muda para outra, e pode ser que você vire executivo ou não, e depende muito do que você quer ou do que acontecer ali para você, do que você priorizar. E aí, falando de futuro de trabalho um pouco, o que eu vejo? Eu vejo que a pandemia ela deu uma acelerada nesse futuro de trabalho, né? Porque a gente falava no futuro trabalho híbrido, no futuro trabalho home office, eu acho que isso acelerou muito, e o que eu via muito, né, falando de empresa de tecnologia, que eu estava na Cognizant nesse processo agora recente, é que as pessoas já estão querendo
querendo ou não, já estão tendo mais de um trabalho, né? Que é, eu vou prestar serviço. Então, a pessoa de tecnologia é isso, ela pode ter 2 computadores na frente dela, ela vai de um para o outro, e que para a gente é meio, chega a ser até, a gente fica até atordoado com isso. Como assim 2 trabalhos, né? Como assim você tem 2 telas? Como assim você quer trabalhar lá e cá ao mesmo tempo? Então, o que é a carreira de sucesso para essa pessoa? Eu não sei, né? Então, acho que vai depender do que é para cada um o sucesso. Muito bom. Não. Pedro? Maravilha, não, concordo, super, super bem colocado por você, Tati. Eu assim, além do que é a definição de carreira de sucesso, né, a gente pode aqui falar de várias tendências, né, algumas que vêm na minha cabeça, tendências que vão moldar o futuro do trabalho, não só o futuro do trabalho em RH, de qualquer trabalho, né? Mas pegando um gancho disso, para mim a definição de sucesso, e a gente fala muito de propósito, é inevitável falar, a gente já virou até buzzword falar de propósito, mas para mim eu tenho uma derivada do propósito, que é o significado que o trabalho tem para a gente, né? E significado surge quando, na minha opinião, encontra o propósito pessoal com o propósito da empresa que a gente está. Quando tem esse casamento, assim, boom, junta o propósito daquilo que a gente vê, e aí tem um exercício para fazer para, né, articular esse propósito pessoal. E o propósito da empresa que a gente está, e todas as empresas conseguem articular melhor ou pior o seu propósito, né? Trabalhar em saúde, por exemplo, é muito fácil, né? Eu venho de uma família de médicos, eu não sou médico, eu venho de uma família de médicos. Eu falo que mais perto de ser médico sem fazer a faculdade de medicina, é trabalhar em RH numa farmacêutica, né? Então tem, tem isso, né? Mas aí tá fácil, né? Articular esse propósito da empresa com o meu propósito, né? Vindo de família de médico, bum, surge o significado do trabalho. Então essa é a primeira parte. Se você consegue encontrar significado naquilo, que é muito chato sair de casa todo dia para fazer uma coisa que você não sabe por que está fazendo, né? Se você consegue articular isso, já é metade do caminho para a carreira de sucesso. Uma outra tendência, a gente podia falar de umas 4 ou 5 aqui entre nós, e a Tatiana falou de lifelong learning. Além de ser diretor de RH da Sanofi no Brasil, eu sou líder de um dos pilares de diversidade da Sanofi Global, que é o de gerações. E aí uma das tendências até porque a gente está vivendo muito, né? A gente vai viver mais e vai dar tempo de ter várias carreiras, porque, né, eu tenho 58, eu espero ter mais umas 2 carreiras pela frente, além dessas que eu contei para vocês. Então dá tempo de ter muitas carreiras. E aí tem uma questão que a pandemia trouxe, não, acelerou, né? Que é de você ter trabalhos flexíveis, você poder fazer mais coisas, né? E ao longo da vida se reinventar. Então, uma carreira de sucesso para mim também é uma carreira que se reinventa, que se renova, uma carreira que você pode, né? Eu sou engenheiro, trabalhei em vendas, trabalhei em trade marketing, trabalhei em RH, já estou pensando o que eu vou fazer depois. Então, se você consegue reinventar a sua carreira em diferentes etapas, porque nós vamos viver mais e vai dar tempo de fazer isso, e você está consciente daquilo que é o teu significado, para poder optar sempre por etapas repletas, recheadas de significado, isso para mim é a minha definição de carreira de sucesso. Ô Pedro, e você falou isso, eu lembrei do que você falou do seu filho da faculdade, né? Eu acho que no passado a gente tinha essa sensação de quando você escolhia um curso, você estava preso àquilo, né? E isso já morreu faz tempo, inclusive dependendo da carreira você nem faz mais faculdade, né? A tecnologia está aí para desconstruir a questão da faculdade, então é interessante isso, né? Eu vejo, por exemplo, a minha mãe é aposentada e ela é astróloga, e ela continua a carreira dela, né? Então, quem disse que ela parou de trabalhar? Então, ela trabalha para caramba, mas como astróloga, que foi a segunda carreira que ela decidiu ter, porque ela estudou isso na vida inteira. Então, o que faz a gente ser feliz, né? Eu acho que recentemente até saiu matéria sobre isso, sobre diretora da felicidade, né, na Heineken, mas assim, Isso. de a gente realmente ser feliz no que a gente faz, e não é um feliz, ai, que lindo, que maravilhoso, não, mas é que a gente saia e saia leve, né, que a gente vê que é gostoso estar aqui, e aí me remete à questão do trabalho híbrido, né, porque quando estava na pandemia, a gente, ninguém vai querer mais voltar, ninguém vai querer mais voltar, e aí muitas empresas já voltaram, né, e como é que a gente faz a pessoa ficar feliz voltando? A gente tem que conectar os valores, a gente tem que conectar o propósito, e é um desafio muito grande, né? Porque como é que a gente vai falar disso tudo numa grande diversidade? Então, acho que a gente tem que carregar um papel fundamental e um desafio muito grande também. E vocês têm razão. Tanto é que a gente fala que, no futuro, o importante é você ter uma carreira de portfólio, ou seja, você busca a sua trabalhabilidade. E aí você vai vendo as coisas que você quer fazer e você faz diversas coisas, até porque o futuro das organizações
ainda é incerto no sentido de que talvez essa estrutura que a gente conheça hoje ela não exista mais no futuro, né? Então, você realmente vai ter que trabalhar até por projetos, né? E aí eu concordo plenamente, quer dizer, no momento em que o meu propósito se une com o propósito da empresa e com aquilo que eu estou fazendo, aí você é uma pessoa de sucesso porque você é feliz, né? Não tem aquela livro Sucesso é Ser Feliz, é isso mesmo. Muito bem. Então, já que a gente está falando, Márcio, agora não vou para a segunda, não, espera um pouquinho aí. Vou perguntar uma outra coisa, que a gente está falando um pouco do trabalho. E nos Estados Unidos, né, você tem se fala muito em Great Resignation, e a gente recentemente também fez uma pesquisa falando sobre as tendências para 2023, e existe um percentual grande de pessoas, e no Brasil 28% de pessoas que disseram, olha, nós vamos deixar o trabalho, deixar a empresa que a gente está trabalhando. O restante, que quer ficar na empresa, tem um percentual de uns 40% que quer ficar na empresa, mas quer ter oportunidade de crescimento, quer ter oportunidade de trocar, né? Eles querem algo a mais para eles ficarem na empresa. Então, dando esse pano de fundo, vocês viram as pessoas ressignificando o trabalho? Como é que está sendo isso na empresa de vocês? Quer começar, Tati? Assim, eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando agora, né, desse significado do trabalho. Eu acho que começa por aí. Eu não vou repetir o que a gente falou agora há pouco, mas vou começar desse ponto. Eu acho que, sim, as pessoas estão ressignificando o trabalho. Eu costumo dizer que a pandemia não trouxe nada de novo, acelerou coisas que já estavam, né? Então, assim, uma curva que vinha baixinha virou exponencial, né? E coisas boas e coisas ruins, né? Acelerou de todo tipo de coisa. Então, eu vejo, sim, eu vejo essa, e não é uma tendência, a tendência é aquilo que a gente nem percebe, né? Já virou uma realidade, as pessoas se questionando e as empresas tendo muita dificuldade em proporcionar clareza disso, do que existe em termos de carreira, o que existe em termos de propósito, que a gente falou bem. Por exemplo, eu costumo dizer que tem um mito da gente falar de retenção de talentos, né? Um colega meu, essa não é da minha autoria, não, ele falava que retenção de talentos parece uma doença, a retenção de líquidos, né? Que parece uma coisa que a gente tem que ter as pessoas felizes enquanto fizesse sentido, né? Reter as pessoas por reter, né? Com as nossas velhas práticas de RH, né? Bônus, retenção, etc, soa uma coisa esquisita, né? Uma retenção por retenção. Mas, assim, tem que, de novo, é que nem casamento, ressignificar sempre, né? Vão ter dias bons, dias ruins, mas vão ter sempre, vai ter sempre a necessidade da gente ressignificar o trabalho. E como é que a gente faz isso na prática? Eu acho que, tudo bem, vai ter lá uma camada que você vai ter que garantir o básico, né? Garantir um escritório bacana, funcional, e a gente tem discutido muito como é que são os lugares de trabalho, não escritórios, mas locais de trabalho, porque agora até o trabalho é omnichannel, né? Antigamente a gente falava de marketing omnichannel, agora o trabalho é omnichannel, você pode fazer em todas as dimensões da vida, mas garantir um espaço físico adequado, virtual adequado. Uma outra camada que é a gente ter processos bacanas na companhia, né? Processos de desenvolvimento, processos de treinamento, processos de remuneração, tem uma outra camada ali. Tem uma outra camada que é o humor da companhia, que é assim, como é que é o humor? A empresa tem segurança psicológica para as pessoas serem quem elas são? Entende? Eu, com os 58, estou falando muito de etarismo, né? Eu acabei de falar que eu sou líder disso, mas como é que você pode ser a sua melhor versão dentro da empresa, né? Como é que você tem confiança, como é que são os relacionamentos. E, por último, aí, de novo, a questão do propósito, como que você explica para onde a empresa vai, por que a empresa faz o que ela faz, né? Seja qualquer setor que a empresa esteja. Então, assim, a forma de fazer com que as pessoas
estejam retidas na companhia, não é colocando bônus, né? É simplesmente cuidando desses 4 elementos para que as pessoas possam realmente voltar no dia seguinte felizes e contentes, certas de que estão fazendo a melhor escolha. Porque essa escolha acontece todos os dias, né? Não é só na hora que a pessoa recebe uma oferta de um concorrente. Essa escolha começa muito antes, né? Todos os dias a gente está escolhendo novamente ficar na empresa que a gente está. Eu não vou repetir o que o Pedro falou, porque eu acho que ele falou perfeito. Eu queria só complementar, né, contribuir, que eu acho que sim, as pessoas estão ressignificando seu modo de trabalhar, e eu me incluo nisso. Eu acho que as pessoas nunca tiveram tão perto das famílias, né? E passaram a priorizar mais coisas que antes não eram prioridade. Então, eu vejo hoje muito menos gente ficando até super tarde trabalhando, muito menos gente perdendo tempo, sabe? Então, eu vejo que as pessoas tentam ser mais produtivas para poder ir embora mais cedo, quando vem para o escritório, a gente está híbrida, né? Então, a gente tem 2 vezes por semana no escritório, e mesmo quando está em casa, as pessoas realmente priorizando estar com a família. E se a gente não tiver num ambiente agradável, e aí digital ou físico, né? As pessoas realmente vão romper, né? Porque é como o Pedro falou, acho que todo dia a gente está escolhendo. Então, se a gente como empresa, se a gente como RH, se a nossa cultura não estiver permitindo isso, a gente não vai reter ninguém, não é reter no ponto de vista, como ele falou, da retenção doentia, mas é reter porque é o dia a dia, né? É o dia a dia. O que a gente faz todos os dias é que retém ou não algum profissional. E eu acho que todas as empresas estão, de alguma maneira, se ressignificando para conseguir fazer com que, depois da pandemia, as pessoas realmente continuam querendo estar conosco. É isso mesmo. Na verdade, nessa pesquisa que nós fizemos, um dos itens, porque assim, como o mercado de trabalho está volátil e nenhuma empresa pode garantir que você vai ficar, como eu e você, né, Tati? Eu fiquei 26 anos na IBM, mas nenhuma empresa mais pode garantir isso para ninguém, né? Então, vocês imaginam qual é o primeiro item que faria uma pessoa largar o seu emprego atual e trocar de emprego? Vocês querem dar um guess aí? Dá um Gestor. chute? Poxa vida. Dá um chute aí, Tatiana. O que você acha? Gestor, gestora, liderança. Para mim, na minha visão, isso continua. Pois é. Eu arriscaria a mesma coisa, eu estou contigo. Pois pasmem, salário. Olha, Não, eu fiquei pasma agora. Mas sabe o que acontece? Isto não era verdade há uns 10 anos atrás, onde o mercado de trabalho era diferente. Você via a longevidade sua dentro da empresa. Hoje, você vê menos isso. Então, o salário passou a ser um ponto importante para as pessoas poderem trocar. É lógico que depois vem outras coisas também, como a empresa trata a questão de diversidade, inclusão, a oportunidade de carreira, mobilidade. E aí o que a gente tem visto, que as empresas que estão fazendo bem estão investindo até em que os seus líderes tenham conversas de carreira, porque a mobilidade interna também é importante, é um item importante. Porque salário, eu sempre brinco, nós que fomos, eu já na IBM eu fiz pesquisa de satisfação. Salário é sempre um item que ninguém está satisfeito, né? Ninguém está satisfeito. Né? Então, mas carreira, sim, você pode trabalhar enquanto gestor, né? Você sabe que você falou isso, assim, essa é uma realidade que eu via muito na Cognizant, porque carreira de tecnologia é uma loucura. Se você demora, você fala com o candidato hoje, e aí a vaga, sei lá, hoje é dia 31, a vaga é para começar dia 15 de junho. Nesse meio do caminho, se a pessoa receber outra oferta com salário mais alto, ela vai e ela te avisa, assim, no dia que ela não apareceu. É uma loucura. Como de repente. É uma loucura como está a tecnologia, porque o foco realmente em tecnologia é salário. Pagou um pouquinho a mais, o pessoal está indo e acelerando, e estava uma coisa bem maluca lá na Cognos. Aqui está mais tranquilo. Isso mesmo. Pedro, quer complementar alguma coisa? Não, pegando esse ponto de salário, até porque hoje em dia concorrência é global, né? Você pode trabalhar de qualquer lugar, então o mundo é seu concorrente e marketplace pode pagar em dólar, euro, libra esterlina, seja lá o que for, então realmente é mais difícil competir.
É interessante, você falou a verdade, eu também observo isso, Irene. Em qualquer pesquisa de clima, em qualquer empresa que eu participei, em qualquer geografia, compensação sempre é o que score menos, né? Então, assim, não é nem justo comparar quando a gente olha lá o resultado das pesquisas nessa aula, porque a gente já sabe que isso e promoção são os dois reativos que vão sempre estar por ali. Mas eu fico me perguntando o que está por trás disso que as pessoas responderam, né? Porque o salário pesa muito, será? E você falou que mudou nos últimos 10 anos, porque nós, nas empresas, nos RHs, a gente, de alguma maneira, negligenciou as outras coisas? Será que o peso que a gente está dando para o salário é porque a gente deixou que as outras coisas acontecessem sem que a gente fosse intencional? E outras coisas eu digo, tudo aquilo mais que você falou, entende? A questão do desenvolvimento, a questão do ambiente, da segurança psicológica, não sei, pergunta, eu não tenho resposta, eu estou pensando aqui alto que pode ser, porque também eu vejo muita gente e cada vez mais mudando de empresa, apesar do salário, entende? Porque não encontra as outras coisas no ambiente de trabalho. Então, Mas não isso sei. é um motivo também, só que o salário veio. E aí eu, pessoalmente, acho que está ligado a essa incerteza da sua estabilidade dentro da empresa, né? Então, você quer o quê? Vai fazendo dinheiro para poder se capitalizar, né? Trazer É valor uma, presente, né? então, assim, mas isso a gente não perguntou na pesquisa, então a gente não sabe, verdade, por que foi. Só que o salário, mas como vem mobilidade interna, oportunidade de desenvolvimento, tal, então eu acho que o que as empresas podem, o salário é um negócio que você pode fazer mais ou menos, né? Você não pode dar aumento, sim, mas você trabalhar a liderança, né, para que ela possa ter essas conversas de carreira, isso é possível. E aí eu vou fazer um link na pergunta do Márcio, que ele diz o seguinte: na opinião de vocês, quais são as estratégias de desenvolvimento de liderança e talentos que podem preparar os profissionais para os desafios do trabalho? O que eu penso e sinto e vivi e vivo, eu acho que o desenvolvimento de liderança, ele é uma coisa que é a dor sempre de todo mundo, né? O objetivo de todo mundo. A gente está sempre tendo que fazer treinamento de liderança, porque a gente tem pessoas virando líderes o tempo todo, né? Ainda mais dependendo do tamanho da empresa, como essa Sanofi, como a IBM, a ticket é um pouco menor, mas você tem sempre novos líderes e não só isso, acho que o estilo de liderança vai mudando, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho e hoje é um estilo de liderança completamente diferente. E uma das coisas que a gente tem falado aqui, acho que são algumas coisas, liderança inclusiva, que eu acho que é o tema de diversidade, e aí de todos os sentidos, né? Não só 50 mais, PCD, mulheres, LGBT, todos eles, mas diversidade de opinião, diversidade de pensamento, de que a pessoa tem que realmente fazer todo mundo se sentir parte, eu acho que essa é uma das coisas. E eu acho que a pandemia fez também entrar a discussão a questão de saúde, né? De saúde mental, especialmente. Então, como você, como um líder, consegue fazer, eu vou fazer bem entre aspas aqui, uma gestão de saúde mental, se você não é especialista nisso, mas ao mesmo tempo você pode ser um causador de um problema, ou você pode ser uma pessoa que vai identificar uma pessoa que de repente está passando por uma situação como essa. Então, eu penso que a gente, como RH, tem que sempre estar trabalhando com essa gestão. A média gerente, eu acho que é a que mais sofre, porque você tem a pressão, né, da alta liderança e dos líderes mais de primeira linha te pressionando ali, você está no meio, e às vezes eles não estão sendo cuidados, né? Então, como a gente, como RH, consegue cuidar dessas pessoas, né, no sentido de dar treinamento, de dar oportunidade de desenvolvimento para que elas consigam fazer essa gestão aqui. A liderança, ela é um desafio diário, né? E como que a gente consegue? Eu acho que continua sendo um desafio para todas as empresas, mas aqui a gente está com um trabalho já de um ano com a Sampo, trazendo especialistas falando sobre o assunto, algumas iniciativas internas, locais e globais, para a gente conseguir dar esse apoio para a liderança.
Ótimo. né? Pedro? Eu vejo muito parecido, assim, a realidade não é muito diferente na Sanofi com as outras empresas que eu conheço, né? A gente participo de vários grupos de RH, converso muito com os colegas de RH, como vocês, e eu vejo um cenário muito parecido. Isso que a Tatiana falou também acontece na Sanofi, a questão de diversidade e inclusão, eu falei, né, que eu lidero, é um dos pilares globais, mas aqui no Brasil a gente tem práticas cada vez mais robustas, então eu acho que, e não é o RH que faz isso, né? A liderança tem que fazer, eu falo que é diversidade by design, não é que você faz tudo e depois vai olhar diversidade, não, tem que nascer diverso, tem que todas as práticas serem diversas by design, em todos os marcadores, em todas as dimensões. Esse é o primeiro ponto, super quente, porque não tem como voltar atrás, né? Eu brinco que depois que você ver, não tem como desver, então é só daqui para frente e cada vez mais rápido. A questão da saúde mental, eu falo das 5 saúdes, né? Saúde física, saúde intelectual, saúde emocional, saúde social e saúde espiritual. Não dá para você dissociar cada uma dessas 5 saúdes, e a gente vive uma outra epidemia depois da Covid, que é essa que a Tatiana falou, que é a epidemia da saúde mental, burnouts, etc, etc. E quando eu falo a gente, eu não estou falando só da Sanofi, estou falando do mundo corporativo. Tem estatísticas que mostram isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, e, de novo, não é só o RH cuidando, é toda a liderança, e o que a Tatiana falou é super importante, porque quem identifica os primeiros sinais são os líderes, então a gente também tem programas para ajudar os líderes a reconhecer isso e poder agir, nem que seja pedir ajuda. E tem uma mudança, e eu falava outro dia com um colega sobre isso, a quantidade de mudança que acontece na forma de trabalhar, no ways of working, não só mudanças profundas, mas mudanças pequenas do dia a dia, é vertiginoso. Então, vejo os líderes como, se juntando tudo isso, até meio tontos e tontas, assim meio dizzy, sabe? Assim, não tem, aonde eu estou. E tudo que a gente aprendeu ao longo, sei lá, das últimas décadas, né, que o líder tem que saber todas as respostas, tem que, né, ter segurança, indicar o caminho, etc, 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 não funciona mais. E aí eu coloco uma palavrinha que também está muito na moda, que é vulnerabilidade. Como é que a gente abandona comando e controle para saber falar de vulnerabilidade? Não, e antigamente a gente usava essa palavra no sentido negativo, né, de que, né, a pessoa é vulnerável. Não, vulnerabilidade é fortaleza, no sentido de que você fala, eu não tenho todas as respostas, eu, líder, não sei, a gente faz mudança sem saber se vai dar certo. Aí a gente fala de agile, né? Agile é isso, adaptar o tempo inteiro. Só que antigamente a gente costumava ver o líder como uma pessoa forte, que sabe a resposta. É por aqui, gente, vamos lá, galera, é por aqui. E hoje em dia não é por aqui, mas também pode ser por ali, pode ser por outro, e por aqui não vai dar certo, a gente vai mudar, né? A essência do agile não é ir rápido, é ser flexível. Mas eu vejo as pessoas, até voltando à questão do burnout, por causa disso, porque essa insegurança e esse choque daquilo que a gente sabia que era o comando e controle, né? Para ser vulnerável, né? Na pandemia a gente entrou na casa das pessoas, enfim, aí é um papo comprido. Eu vejo que o arsenal, o repertório, né, o cinto de utilidades do líder hoje é muito diferente. A gente ainda está aprendendo o que vai dentro desse cinto, mas eu começaria com essa questão da vulnerabilidade para dizer, gente, eu não sei, vamos descobrir juntos. Ótimo. E essa questão do burnout, ela não é só quem está trabalhando na empresa. A garotada toda, eu sempre ressalto, nunca o consultório de psicólogos direcionados para adolescente e tal, teve tão cheio quanto agora, porque, na verdade, se quebrou uma etapa na vida dessa garotada, que era o sonho, eu sou todo-poderoso, eu posso tudo, né? E que agora, com a morte na frente, todo mundo, né, nós todos, tivemos um baque aí psicológico. Muito bem. Falando ainda dentro desse assunto da liderança, a Angélica fez uma pergunta: como vocês observam o preparo da liderança de hoje no incentivo da carreira? O que a gente faz aqui, dentro dessa preparação que a gente falou que a gente está trabalhando com a liderança, eu acho que vai muito em linha do que eu falei antes, né? É de ouvir a pessoa, porque o que é carreira para cada um? O que aquela pessoa quer? E, e é ter essa escutativa, né? E trabalhar em ser um apoiador para aquela carreira que aquela pessoa deseja. Eu acho que num passado distante, eu acho que já faz bastante tempo mesmo,
o gestor ele era meio que responsável por fazer acontecer o desenvolvimento da carreira daquela pessoa, né? E já faz bastante tempo que a gente está falando de protagonismo de carreira. Então, a gente vai nessa linha de trabalhar com o gestor, de ele entender que tanto a carreira dele, dela, né, quanto a carreira do time dele ou dela, cada um tem que ser protagonista e esse gestor ou essa gestora está ali para fazer para apoiar, para entender qual é a necessidade, qual é o desejo, ver como e se, porque às vezes a gente não pode, e se a gente consegue auxiliar de alguma maneira esse desejo de carreira da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa que talvez a gente não enxergue nessa pessoa dentro da empresa, ou talvez a gente não consiga dar algum apoio financeiro, porque a pessoa quer fazer, sei lá, uma pós-graduação, um inglês, um que seja, e a gente não entende que naquele momento faz sentido investir nessa pessoa, e aí cabe, né, nesse gestor de conseguir ter essa conversa mais difícil, e a gente trabalha com esse tema das conversas difíceis, para também conseguir falar sobre isso, né? Eu entendo que esse é seu desejo, mas talvez não vai ser aqui. E com muito carinho, né? Então, mas eu acho que esse talvez seja mais difícil, né? Porque a gente tem um apego, né? Como é que eu vou falar para alguém que a carreira da pessoa não é mais aqui? A gente quer que as pessoas fiquem, óbvio, mas se a pessoa tem um desejo de alguma coisa que de repente aqui não tem espaço, pelo motivo que for, eu acho que a gente tem que ser responsável, né? Por ser transparente e honesto com essa pessoa. Então, a gente trabalha nessa linha. Ótimo, obrigada, Tati. Pedro? Super, concordo 100%, né? Essa questão da vítima e protagonista de carreira em qualquer coisa, circunstância da vida, é perfeito. A companhia pode dar todos os processos, e companhias como Ticket, Sanofi, tem tudo que você possa imaginar desse suporte, sistema de suporte de avaliação de desempenho, avaliação de potencial, talent reviews. Então, os processos estão lá para serem usados, né? Existe uma responsabilidade clara do indivíduo, né, sobre a carreira, então a pessoa precisa, né, tomar as rédeas da carreira, chefe e empresa vão estar lá para ajudar, mas realmente o protagonismo é do indivíduo. Mas, assim, uma coisa que eu tenho batido muito ultimamente, um paradigma que embora todos os processos estejam lá e todos eles estão armados historicamente, baseado em caixinhas, né, essa posição, quais são as pessoas que são sucessoras, né, dessa posição, eu planejo minha carreira pensando em posições, o sistema está armado, seja o que você usar, né, Workday, seja lá o que você estiver usando, você vai ter esse sistema armado em caixinhas. Cada vez menos essas caixinhas fazem sentido, porque essas caixinhas desaparecem assim. Parece aquele, né? Você está tirando uma coisa e o alvo está mudando o tempo inteiro, porque essas caixinhas. Hoje, se eu olhar na minha estrutura, eu nunca fiz essa conta, mas eu te diria que 1/3 das caixinhas que estão ali foram inventadas no último ano, assim. E outras caixinhas estão desaparecendo. Então, como que a gente consegue montar uma carreira pensando em coisas que estão o tempo inteiro se movimentando? É super desafiador, né? É muito instável esse ambiente. Então, o desafio, e cada vez mais nós, RH, vamos ter que pensar isso, é como fazer essa gestão, esses processos, sem esse recurso das caixinhas, pensar em competências, etc. A gente fala muito, faz pouco ainda isso no universo de RH, mas como que a gente faz essa gestão baseada em competências? Do recrutamento até a promoção, né? Como que a gente escolhe as pessoas, né, para entrar, para a promoção depois, baseado naquilo que ela vai fazer no futuro, no potencial que ela tem de descobrir coisas novas, que foi nisso da nossa conversa. Eu não tenho resposta, falar é bacana, mas na prática a gente ainda está no momento de transição. Eu vejo isso como um desafio de carreira, assim, Ultimate Fight Championship, assim, como que a gente vai para esse caminho. É isso aí. Falando em competências, o Carlos Prestes fez uma pergunta: por que é tão difícil definir com clareza as competências necessárias para cada cargo? Eu acho que o Pedro já acabou de responder isso, né? Porque realmente a gente está num processo de mudança e talvez a gente ainda não tenha cruzado essa ponte, né? Apesar de a gente querer, apesar de a gente ter intenção e achar que isso é importante, eu acho que ainda está no processo de aprendizagem. Assim, essa pergunta eu acho que foi a mais difícil de todas até agora. Porque assim, para cada cargo, né? Porque para cada cargo eu acho até mais fácil, um pouquinho mais fácil, de você até definir as competências. O problema é quando o Pedro fala de potencial, né? Do que vai ser no futuro.
É por isso que tem algumas organizações que quando contratam baseado em valor, porque é mais fácil você fazer um assessment de valores e achar que está de acordo com os valores da sua companhia do que realmente você conseguir ver esse potencial do futuro. Esse é um bom debate. Carlos, ótima pergunta, mas Dá uma isso... live só sobre esse assunto. Nós vamos fazer uma live sobre isso. É contraintuitivo, chega a ser contraintuitivo, né? Parece mais fácil fazer por cargo, mas no fundo é mais difícil, porque o cargo vai mudar. Por que é tão difícil? Porque o que muda é o cargo primeiro, e aí as competências caducam, né? Eu vou dar um exemplo real do que está acontecendo na minha equipe. Em novembro, a gente mudou o nosso modelo operacional. Inclusive, uma das coisas que a gente fez foi adotar a metodologia agile dentro de RH, o que está sendo uma experiência fantástica, né? A gente, como RH, era solicitado apoiar, mas mesmo dentro de RH a gente não tinha adotado. Então, desde novembro a gente adotou, estamos vivendo isso. Quando eu olho, então, o portfólio de competências dos profissionais de RH mudou completamente, porque a gente está fazendo um trabalho que a gente não fazia em novembro. Então, assim, a caixinha mudou. O dia a dia mudou, né? A minha equipe agora, uma parte da equipe, pelo menos, trabalha por flow to the work, Kanban, e puxa a tarefa no dia. Então, assim, faz as dailies, as weeklies, etc. Coisa que a gente não fazia 6 meses atrás. Então, se eu tivesse... E aí a gente teve que criar todo um programa de treinamento baseado, revendo as competências, né? E eu garanto, eu olho para trás e vejo essa descrição de competência desses cargos novos que surgiram, já olho 6 meses depois e falo, não é bem isso. Não é exatamente isso, né? Já está caduco com 6 meses. Então, assim, como é que você define competências para um cargo se o cargo muda a cada 6 meses? Perfeito, obrigada. Agora, é uma curiosidade minha. Qual foi o fato que mais surpreendeu vocês durante a sua carreira e que aprendizados vocês tiveram com esse fato? Difícil, hein? Silêncio. Cri, cri, cri. Puxa, vai lá, Tati, não, vai lá, que aí você me dá chance de pensar. Eu não sei se surpreendeu, mas eu acho que foi um fato interessante que aconteceu na minha carreira, que foi importante, assim. Eu acho que, até colocando vulnerabilidade, eu acho que eu posso colocar que foi um dos momentos mais difíceis para mim. Eu estava numa posição que eu gostava muito, assim, muito, 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 muito. Só que eu já estava há um tempo nessa função, né? Nessa função não, nessa área. Eu era gestora de uma área, estava 8 anos nessa área, estava como gerente sênior, depois eu virei gestora da área, e no final eu fiquei 8 anos nessa área dentro de RH, e eu gostava muito. E apesar de eu ter falado até um pouco antes, né, que eu mudava sempre de função a cada 2 anos, essa foi a área que eu fiquei mais tempo, mas como era por projetos, cada hora era um projeto diferente, eu cuidava de M&A, então uma hora eu estava vendendo um pedaço, outra hora da empresa, outra hora comprando outra empresa, comprando no sentido de absorver, e também era outsourcing, era fusão, cisão, aquisição, então era muito dinâmico, era muito legal. E aí eu comecei a ter um forte incentivo para mudar de área, de todos os lados, assim. E apesar de eu gostar muito, eu falei, tá bom, né? Vou aceitar. E vou aceitar, entendi, né? A frase que eu ouvi foi assim: se você quiser ser especialista nessa área, tá tudo bem, pode ficar aí, e você talvez vai ser reconhecido, e talvez vai crescer globalmente nessa função, ou talvez vai para o mercado nessa área, mas se você quiser ser um dia diretora de RH, você precisa sair dessa área. Aquilo doeu para mim, assim, porque eu gostava muito, mas ao mesmo tempo eu tinha um desejo de ser diretora no futuro e entendi, né? E aí falei, tá bom, tá na hora de mudar, e aí eu fui para uma outra função. E foi muito difícil essa mudança, porque eu saí de uma coisa que eu gostava muito para uma outra função que eu até gostava de fazer, mas talvez não era o meu melhor momento para fazer aquela função. E foi bastante difícil, assim, eu acho que foi a fase mais difícil da minha carreira, que foi o momento de que, e talvez esse tenha me surpreendido, talvez seja isso, foi o momento do autoconhecimento, né? Então, como foi difícil, eu foquei em mim e fui para um processo de terapia, de coaching, e fiz um curso de um monte de coisa para entender para mim o que me movia naquele momento e o que me fazia estar lá segunda-feira feliz, né? E não sofrendo. E para mim foi muito importante esse processo, né? Eu estava até hoje com o meu time, a gente estava fora hoje fazendo uma atividade diferente,
E eu falei isso, né? A gente precisa entender o que move a gente, que faz a gente feliz, porque é um trabalho, apesar de tudo é um trabalho, e a gente precisa estar bem, né? Não pode ser uma tortura. E eu me vi em alguns momentos ali, minha saúde mental não estava tão boa, e eu vejo isso só depois, né? No momento eu não sabia que eu não estava tão bem ali nesse momento, meu filho era pequeno, meu segundo filho era pequeno, ele não dormia e coisa e tal, então foi o momento de repensar o que era prioridade para mim. E quando eu repensei o que era prioridade, quando as coisas fizeram sentido, parece que saiu né, um véu, assim, e tudo ficou muito mais fácil. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que Não, isso tá? que fez, assim, de me surpreender, de quando a gente está bem, né? Ficou muito claro ali, quando você está bem, quando você sabe o que você quer, quando você entende o que te move, as suas prioridades, as coisas mudam completamente. E, ao mesmo tempo, eu tive uma gestora que já falou com você aqui, Cristiane É, Berlim, até aproveitar e fazer é. o Ela conversa. teve aqui É, recentemente, e né? Que é uma foi querida. assim, uma querida, foi essencial para me ajudar, eu não sei nem se ela sabe disso, mas para me ajudar nessa tirada de véu aí. Se ela não sabe, vai saber agora, porque deve Saber, um assistir. beijo para Cris. Um beijo. Também adoro ela. Pedro, Deixa eu começar mandando um beijo para a Cris, minha colega lá do Comitê também. Danchan também. Opa, então Então, a assim, Cris hoje está se sentindo beijada. É. não, realmente ela é genial. Mas vamos lá. Viu como foi bom? Eu deixei a Tati falar e tive tempo de pensar na resposta e até mandar um beijo para a Cris. E eu vou pegar o gancho assim, exatamente do que a Tati falou de forma tão bela. Eu acho que eu vou começar falando, você falou de psicologia e tal, de ir nas consultas. Eu, dentro da companhia, a gente tem um programa de psicologia viva, né, que é consulta remota. Eu fui o primeiro a adotar e falar que eu estava fazendo, porque assim eu dava licença para todo mundo fazer, né? Se o diretor de RH está fazendo, está liberado, né? Porque você sabe, né, nesses programas, 70% é mulher, 30% é homem, então, né, ainda mais sendo homem, mais importante fazer e falar que faz. E aí, uma das coisas que eu diria que é uma surpresa é que eu tinha no início da carreira uma impressão de que né, o C-Level era uma coisa, né, super bacana. Você chega lá, você sabe tudo, é super tranquilo, né? E o que eu descobri é que as perguntas só ficam mais difíceis, né? E não tem fim. Você não acha nada lá, você acha mais portas e mais escada para né, aprender. Então, eu tinha uma impressão que ia ser assim um negócio meio nirvana, que ia ser, sabe, você sabe tudo, agora você fica olhando, né, de cima e o que eu me surpreendi é que não é assim, né? É o contrário. Eu não sei se é verdade, eu nunca fiz artes marciais, mas fiz capoeira no início da minha vida, mas não artes marciais assim com faixa, aquelas cores de faixa, eu não sei se é verdade. Se eu estiver falando uma besteira, alguém que está aí me Eu corrija. faço Kung Fu, me fala que eu respondo. Então, me falaram uma vez que Opa, depois da faixa preta vem de novo a faixa branca, porque o mestre, né, volta a ser aprendiz, né? Não sei, estou contando o peixe que eu comprei, mas faz sentido, pelo menos é bonita a imagem. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu me surpreendi que depois da faixa preta você volta a ser faixa branca, você volta a ser aprendiz, você volta, porque as perguntas ficam maiores, ficam, né, mais difíceis, né? E então, e o que é muito gostoso, é uma surpresa boa essa, né? Porque melhor assim do que você chegar e falar assim, acabou, agora tá tranquilo e, né? Eu acho que é gostoso essa aventura da gente não ter todas as respostas. muito bom. Respondendo para você, o Pedro, tem vários níveis, no Kung Fu tem vários níveis de faixa preta. Quando chega na faixa preta, é só o começo da faixa preta. Então funciona. Mais ou Então menos isso, é. é mais Ou ou menos seja, isso. A o faixa preta é quase processo, que é, infinita. o processo não tem fim, né? É como o processo de autoconhecimento, não tem fim, né? Bom, a gente já está chegando aqui ao final, passa rapidíssimo, né? Então, eu queria, nesses últimos minutos, que vocês dessem algum conselho para as pessoas que estão pensando em mudar de carreira, mudar de empresa, fazer uma carreira internacional. O que vocês poderiam dar de conselho para a gente fechar essa nossa live? Irene, acho que eu vou muito em linha do que eu falei no começo, assim, eu acho que coragem, né, como a gente falou no começo, vai com medo mesmo, né?
Então, às vezes a pessoa fica assim, eu quero ir para fora, mas tenho medo, quero mudar de empresa, mas tenho medo. Eu tenho uma coisa para mim que eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu não fiz, né? Então, vai com medo mesmo, procura ajuda. Eu acho muito legal as pessoas que têm a coragem de chamar um diretor de RH, fala assim, eu queria fazer uma mentoria com você. E tem gente que me chama às vezes, eu super aceito. É lógico, às vezes eu não tenho agenda, mas às vezes a pessoa quer bater um papo comigo, meia hora. Um dia a menina falou, queria muito conversar com você. Eu conversei meia hora com ela e foi ótimo. Então, pede ajuda, né? E eu acho que essa é outra coragem, de assumir que precisa de ajuda. Seja ajuda que for, seja ajuda de um psicólogo, ou como a gente estava falando um pouco antes, ou de alguém mais experiente, trocar ideia com alguém que já passou por aquilo, e ter essa humildade também, né, de ouvir. Eu acho que é isso, é uma mistura de coragem, ousadia e humildade. Obrigada, Tati. Pedro. É isso aí, né? As pessoas às vezes acham que vão incomodar e não vão incomodar. A gente se surpreende como os diretores de RH são acessíveis. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, a gente chorou junto, se emocionou junto, etc., porque a pessoa, né, bateu lá na porta e falou que queria conversar comigo. Então, assim, esse é um excelente tip. Eu acho que também eu nunca vi tão forte o poder do network também, né? Claro que tem ajudas especializadas como a ICO aí, a Irene está aí para ajudar, né, nas transições de carreira, mas se a pessoa, se eu soubesse, né, 10, 20, 30 anos atrás, eu teria cultivado ainda mais. Eu não acho que eu faço pouco, não, acho até que eu faço bem, mas eu poderia fazer muito melhor cultivar o network, não só no momento que a gente precisa, mas em toda a vida, né? Porque a rede te protege nos momentos difíceis e te impulsiona nos momentos bons. Então, a rede é muito, muito, muito importante, muito mais importante do que a gente imagina. Muito bom. É isso mesmo. Eu queria deixar como um recado e um conselho, né? Conselho a gente, se fosse bom, a gente não dava, né? Vendia. Mas, de qualquer maneira, como a gente falou aqui, eu acho que a pílula do momento é o autoconhecimento, né? Porque eu acho que esse E aí você precisa de coragem e tudo que vocês falaram para você se conhecer, para você fazer esse mergulho dentro de você, porque é só isso que vai proporcionar que você consiga ter uma vida eu diria, com maior significado, escolha os trabalhos que você quer e tenha esse sucesso que é ser feliz, né? Eu acho que fora do autoconhecimento não há realmente salvação. Tem alguém aqui que queria deixar o Ângelo, realmente, então vamos fazer uma homenagem ao Ângelo, que ele foi nosso consultor, que ele hoje não está presente fisicamente mais aqui nesse mundo, mas está com a gente, né, porque está na nossa lembrança. É isso mesmo, Márcio, que prazer, foi bom você lembrar do Ângelo, ele também foi meu chefe, então tenho o maior carinho por ele. Então, vamos terminar aqui homenageando a todos e aos mentores, né, dessa vida, né? Foi um prazer imenso. Obrigada, Tati, obrigada, Pedro, por esse momento maravilhoso que a gente teve juntos. Obrigado vocês, né, por estarem aqui com a gente, por fazerem perguntas, e espero encontrar vocês, então, no próximo live, que será no final do mês. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau. Boa noite, gente. Boa Obrigado. noite, gente. Boa noite.